Alguém se dispõe a fazer a prece por nós, para a gente dar início, então? Eu faço. Vamos lá. Aí, ó. Vamos lá, Silvério. Muito bom. Deixa eu procurando. Vamos todos elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para que nós possamos iniciar o estudo desta noite, agradecendo por essa oportunidade que nos foi proporcionada, que nos foi confiada. Pedimos a Deus, a Jesus, que não nos deixe faltar essa oportunidade. Agradecemos nossos amigos espirituais que aqui estão, para nos amparar essa noite, nos intuir, nos auxiliar nos estudos. Agradecemos a eles também pela preparação feita no ambiente dessa reunião. Agradecemos pela proteção que nos é dada, a proteção que é dada aos nossos lares, à nossa casa espírita, pedindo também que não nos deixe faltar essa proteção. E ainda pedimos que sejamos intuídos a compreender essas lições que nos serão passadas essa noite, para que nós possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia, no nosso modo de agir, para que possamos assim ir evoluindo, melhorando como seres humanos, para que possamos ir seguindo em direção ao Pai, e ainda para que sejamos instrumentos melhores nas mãos dos nossos amigos espirituais, nos trabalhos da mediunidade. Assim, com as vibrações dessa prece, com as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, o apoio de nossos amigos espirituais, iniciamos a reunião de estudo dessa noite. Que assim seja. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, no último estudo, a gente começou a ver o roteiro 1, né, sobre o semeador. Está lá na página 121, o início desse roteiro. E aí a gente leu, né, toda a mensagem, né, está lá em Mateus 13, do versículo de 1 a 9, que é a parábola do semeador. E agora a gente começou, né, a interpretação do texto evangélico. A gente tinha parado lá mais na frente, onde diz assim, se ajuntou-se muita gente ao pé dele. Mas aí, como a gente viu só a interpretação do texto evangélico, já no finalzinho do estudo, aí até o Toninho mesmo falou, a gente volta um pouco para poder discutir um pouco mais sobre essa primeira parte dessa interpretação do texto evangélico. Aí, então, a gente começa ali no tendo Jesus saído de casa naquele dia. Está na página 123. Todo mundo conseguiu se situar aí? 123? Não. 119. Esse livro vermelhinho é 120, Darcy. Isso. 120? Beleza. Tem uma mudança por causa da edição. Esse pessoal mais antigo, assim, tipo assim, Dona Isabel, Toninho, Vitor, eles usam de trás, a primeira. Ué. E aí na farmácia com PH, ele é desse. Nossa, mais moderninho, nossa edição é mais nova. Nós jovens, né, Silvério? Nós jovens. Com certeza. O meu é mais antigo mesmo, porque nós já fizemos esse estudo. Falando pra vocês, esse aqui nós já fizemos antes. É por isso que é mais antigo, né, Toninho? É verdade. Bom, alguém gostaria de começar a leitura? A Isabel, eu gosto de ler. Não, mas deixa o Vitor ler. Então. Então vamos lá. Vai lá, Vitor. Eu estou dando uma olhada aqui num outro livro que tem essa parábola também. É uma pesquisa a mais, é bom para esclarecer ainda mais, trazer mais entendimento. Eu estou com uma obra aqui muito boa, da Eliane Alves Batista, ela tem muitas
dessas Ó. parábolas. Então vamos ver? Vai, Bom, pode. tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 1. A expressão, abre aspas, tendo Jesus saído de casa, fecha aspas, revela a incansável dinâmica da forma dele agir. Levantar-se, sair, dirigir-se, entrar, chegar, etc. E uma lição que nos alerta quanto ao imperativo do trabalho e da perseverança. Refletindo, vemos que o ato de sair de casa não se resume à mera rotina externa. Simboliza também a saída de nosso casulo mental, onde costumamos permanecer recolhidos, às vezes por séculos, no culto do egocentrismo, e de onde necessitamos afastar-nos sob novos fundamentos, para cultuar os legítimos valores da vida. A outra informação do versículo, abre aspas, estava assentado junto ao mar, fecha aspas. Revela o local onde Jesus se posicionou para atender a multidão necessitada. Este local pode ser entendido como o mar das experiências humanas, ponto propício ao crescimento espiritual do ser humano. A saída se deu naquele dia, indicando que sempre surge o momento ou a circunstância favorável à renovação individual. Tais ocorrências se manifestam nos acontecimentos corriqueiros, no dia a dia da existência, e representam bênçãos oferecidas pela bondade superior, mas que dependem da capacidade de a pessoa ver e ouvir para saber aproveitá-las com êxito. Muito bom. Assim, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, nos revela um episódio perfeitamente natural na vida de um habitante de uma cidade próxima aos Tiberíades. O local junto ao mar indica que os que ouvem o chamado ao trabalho de realização espiritual, o ponto adequado. Opa, acho que eu pulei aqui. Não, é isso mesmo. Não, é chamamento. Isso indica para que os que ouvem o chamamento ao trabalho de realização espiritual, o ponto adequado para se viverem novas experiências. Jesus estava sentado junto ao mar, mantendo-se na posição tranquila que lhe caracterizava o espírito, aguardando o instante de atender os espíritos necessitados e encaminhá-los aos ajustes necessários, consoante a manifestação da lei de causa e efeito. Uhum. Então aqui ele pegou e falou que esse tendo saído de casa, né, não simplesmente simboliza o ato dele sair e ir para fora de casa, né, e de encontro aos outros habitantes, mas também faz referência a nós sairmos de dentro de nós mesmos, né? Uhum. Vamos dizer aqui, né, esse início, esse prólogo que ela faz da interpretação dessa parábola é fantástico. Ele vem realmente trazer uma explicação muito clara para nós verdadeiramente da essência, né,
do ensinamento de toda essa movimentação de Jesus, né? Quando quando se inicia aqui, desde a sua saída de casa naquele dia. E o que quer dizer isso para nós, né? O que nós podemos entender dessa saída de Jesus? E estava sentado junto ao mar. Então, nos mostrando que Jesus estava sempre em movimento. E nos dá também essa referência de que nós devemos estar sempre em movimento, esse movimento voltado para o bem, né? Que é essa saída de casa, que explica o que quer dizer casa. Não é, às vezes, a nossa casa, só a nossa casa física, mas também a nossa casa física, mas a nossa casa mental, que é a mudança né? Às vezes, do nosso campo mental. Isso é importante, né? A senhora está trazendo essa mudança de campo mental aí, dona Isabel? E aqui ele fala também, né, a saída do nosso casulo mental, né? Isso seria a gente buscar novos conceitos, novos aprendizados, para a gente ir atualizando no nosso caminhar de progresso espiritual? Sim, também. Ele está todo inserido aí nesse contexto, esse entendimento, né? Porque a gente fica muito impregnado com conceitos antigos, com coisas antigas, você está entendendo? Sem querer a mudança. E, na realidade, esse movimento é também a gente sair de dentro de nós. Tanto é que ele diz aqui, levantar-se, sair, dirigir-se, entrar, chegar, né? Mostrando uma vida mais proativa, mais ativa dentro desse movimento de busca, né? Sim. De busca, né? De valores espirituais para ir acrescentando no nosso processo de evolução mesmo. Eu vejo que, assim, quando a gente sempre está habituado, né, a conviver no nosso dia com as tais rotinas, né? Nós todos temos rotinas. A gente acorda de manhã, escova o dente, lava o rosto, se prepara para ir para o trabalho, aí trabalha. Lá são dadas as situações do nosso trabalho, a gente regressa para a nossa casa, né? Aí compartilha ali um momento com a família, assiste uma televisão até dar o horário de dormir e no outro dia tudo isso se repete novamente. Agora, quando ele fala aí que sair, dirigir-se, né, levantar-se, ou seja, a busca por sair dessa rotina, porque ali você já sabe de cor e salteado quais são as suas atitudes, o que você tem que fazer. Agora, quando você busca algo diferente, ali é dada a oportunidade de novas experiências, né? E aí, a forma com que você vai encarar aquela nova experiência vai fazer com que você aprenda algo novo. Ou que você use um conhecimento que você já tinha, mas que estava guardado e que você não usou ainda. Né? Sim, então, assim, eu entendo assim, Vitor. Muito bem explicado. Que aí, no caso, a gente consegue, né, adquirir novos conhecimentos e colocar em prática conhecimentos que nós não colocávamos antes. Correto. Isso. Tem uma outra questão aqui também, lá embaixo já, que diz assim, junto ao mar. Indica para os que ouvem o chamamento ao trabalho de realização espiritual, o ponto adequado para se viverem novas experiências. Por que junto ao mar? Para adquirir isso.
Nesse entendimento que ele trouxe para nós aqui no livro, ele fala de duas coisas, né? O mar físico, que olha só, Jesus, ele sempre esteve preocupado em atender aqueles espíritos necessitados, né, e ávidos de conhecimento. Então ele sempre procurava sair de sua casa e ir para junto do mar, porque sabia que ali era onde essas pessoas o buscariam, né? E ele também faz uma segunda interpretação aí de que esse mar seria o nosso oceano de conhecimentos, né? Aí ele coloca até lá, né? Junto ao mar indica o chamamento, né, para a realização espiritual. Isso. E aí estava lá que ele atenderia, né, essas pessoas, né? E que esse mar seria o mar de conhecimentos, né? Que a gente estaria a adquirir, né? Mar das nossas necessidades humanas, né? Já também, seria, né? Já seria novos conhecimentos, né? Que estaríamos adquirindo, né? Sim. Ô, gente, deixa eu só fazer um comentário aqui. Talvez me falta, assim, sei lá, ter experiência, vivência na área espírita, mas tem umas questões, assim, uns comentários, assim, que eu não... Tipo assim, que não aceito muito bem, tá? Só um comentário aqui, sem querer levantar polêmica. Igual fala aqui, que sair de casa simboliza também a nossa saída do nosso casulo mental, né? O mar das... Né, o fato de ter ido para o mar significa o mar das experiências humanas. É igual aquela questão também que fala aquela parte do... Nós já estudamos. Descer de Jerusalém para Jericó significaria baixar a vibração. Eu não me entra na cabeça que essa teria sido a mensagem, a intenção de Jesus. Eu não... Sabe, eu acho que aí ficaria bem mais complexo do que o Evangelho já se torna. Eu acho que não seria, não foi essa a intenção, a lição que ele quis passar. Entendeu? Então tem essas questões assim que até essa questão de descer de Jericó para Jerusalém, Jerusalém para Jericó, eu tive encucado com isso, que não me entrava nessa questão. Aí eu procurei, né, livros de parábolas do Haroldo Bluth, vi todo o comentário sobre a parábola, e ele não tece esse tipo de comentário, esse tipo de coisa, né, assim, essa colocação, entendeu? Então é coisa minha, tá? De repente, daqui a uns tempos eu vou compreender de outra forma, mas no momento eu não acho que seja assim, eu acho que acaba até complicando, sabe? Ô Silvério, realmente, principalmente, assim, a gente faz interpretações das parábolas, né? Mas aquilo ali como o texto ele é muito alegórico, né? É cheio de simbologias e tudo, realmente torna muito difícil a gente fazer uma interpretação que seja 100% correta, né? A cada vez que a gente faz a leitura, a gente pode extrair dali um novo entendimento, né? E aí, no caso, o que esse livro, o EAD 2 está citando, é só mais um desses entendimentos. Mas não significa, né, que a outra interpretação que você está fazendo esteja incorreta, não. Entendeu? Porque há várias maneiras de se enxergar a mesma parábola, né? Agora, eu fico fazendo... isso que você falou me fez vir na cabeça agora o estudo de sábado, que é justamente sobre o Apocalipse, que são inúmeras as simbologias. Aí é que a interpretação é mais complexa ainda. Mas é normal disso acontecer mesmo. Eu estou estudando Apocalipse pelo... Acho que até no início, aí no Jeff começou a usar ele, o tal do Quiose, alguma coisa assim, o Apocalipse de João, e realmente tem interpretação assim, né? Tem uma do Espírito Estevão, do Apocalipse lá do
né, do médio Robson Pinheiro, Caibá Schutel, né, e por aí afora vai. Então tem várias interpretações, entendeu? Mas assim, mas eu vejo, tá? Tento, tipo assim, eu não, por exemplo, eu não faria uma exposição, por exemplo, lá na Casa Espírita, colocando dessa forma, entendeu? Então, às vezes, eu me entro em conflito, por exemplo, será que eu deveria de abordar dessa forma ou não? Entendeu? Porque, de repente, a minha opinião estaria errada, mas não consigo a luta. Eu não consigo, entendeu? Ver dessa forma. Mas é só mesmo lá. Quando a gente estudou essa parábola do bom samaritano, quando ele falou isso no livro também, que essa, né, descida de Jerusalém para Jericó simbolizava essa diminuída de vibração, né, que a pessoa tem, eu nunca tinha ouvido também falar dessa interpretação. Aquele estudo nosso foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Ô, Vitor, eu já vi vários palestrantes falar isso. Entendeu? Foi por isso que eu pesquisei até questão de altitude de uma cidade para outra. Se uma é mais alta que a outra em relevo, Jerusalém fica a uns 1.000 metros de altitude e a outra fica ao nível do mar. Então eu pesquisei até isso tudo para poder, entendeu? Sim, geograficamente. Fazer essa colocação aí. Porque Jerusalém era considerado o lugar onde estava o templo, né? É onde as pessoas se aglomeravam para orar. Então, eles estavam, quer dizer, no meu entendimento, cada um tem o seu. No meu caso, se eu for fazer uma palestra, eu vou levar da forma como, no meu entendimento, eu vou levar, né? Então, cada um vai levar no seu. Eu acho que sempre vai acrescentar alguma coisa, porque o importante é a essência do ensinamento. Você levando a essência que é Jesus, né? A descida demonstra, no meu entendimento, que é quando nós realmente deixamos o nosso equilíbrio, a nossa forma de viver o Evangelho, então você abaixa a sua vibração. Se você está num ponto elevado, ao mesmo tempo que você está naquele ponto, você não tem ainda o equilíbrio necessário para continuar diante de uma situação adversa. Então, você pode dar uma resvalada ou uma descida. Então, já que o nosso ponto de equilíbrio ele ainda não está na horizontal, sem cair, sem descer, aí é muito mais, pelo menos para mim, é muito mais entendível essa descer de Jerusalém para Jericó. Jericó simbolizava o local onde se realizava as transações materiais. Então, aí você vai buscando, cada um no seu entendimento, o que pode ser interpretado. Eu aqui, nesse texto, eu tenho uma palestra baseada nesse texto e em outros, que eu tenho muitos livros, muitas obras, que eu me baseio para fazer um estudo, né, dessa parábola. Eu me sinto satisfeita da maneira, não vou dizer que está completa e nem que é a realidade, mas eu me sinto satisfeita quando eu faço uma palestra baseada nesse texto, que é a forma como eu entendi.
Eu até, assim, quando eu vou expor a respeito, até mesmo para não ficar parecendo, colocar só aquilo, né? Se eu estou enxergando só assim, eu também falo assim, eu não posso também deixar a pessoa, vamos supor, enxergar só assim. Aí eu coloco para ela, ó, tem gente que interpreta assim, assim. Eu, particularmente, não, né, não entendo dessa forma e tal, até mesmo para poder, né, deixar para a pessoa pensar, para ela poder... Você já pensou se todos seguir só uma linha? Só uma linha de entendimento? Uhum. Por isso que eu coloco as duas questões. Essa interpretação, né, e na forma como eu vejo, para poder a pessoa, né, Sim, ampliar o horizonte e ela fazer o julgo dela, ela mesmo julgar, da forma que ela... Né? Isso. Mais alguém? Ou podemos prosseguir? Não, ô Vitor, deixa eu só comentar. Sim, porque pode ir lá. Assim que você começou a ler, né? Aqui, tendo Jesus saído de casa naquele dia, né? São aqui uma frase com duas orações, né? E vem explicando ela. Aí eu pensei na mesma coisa do Silvério, eu falei assim, que de repente a intenção não fosse essa, né? Só que aí também, por outro lado, já me veio outra coisa na mente. Se o evangelho é modelo, né? É um modelo que a gente deve seguir, então realmente faz sentido. Mas a minha dúvida foi a mesma do Silvério, não é nem dúvida, né? Questão eu acho que de opinião, né? Igual está falando, de seguir linha. Porque realmente, né? É uma frase que, olha para você ver, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estando assentado junto ao mar. Isso aí aqui ele está dando tanto significado a isso, e a parábola vai falar do semeador, não é? Então, quer dizer, isso aí me trouxe tantas questões, porque, de repente, o ponto central seria, né, falar mais do semeador do que da parábola em si, do que ir pegando partes do texto iniciais e estar comentando. Não sei se eu consegui expressar, mas foi mais ou menos isso. A minha ideia foi a mesma do Silvério, mas depois eu pensei assim, se o evangelho é para a gente seguir como modelo, então realmente faz sentido que todas as expressões realmente sejam estudadas, mas nem sempre assim tão ao pé da letra, né? No caso, quando a gente começou a ver essas parábolas, né, no livro EAD 2, que eu perdi, a gente pega, vê que tem a parábola completa, e aí depois ele vai fazendo um estudo minucioso de cada parte daquela parábola, né? E aí da onde a gente consegue extrair, né, entendimentos que antes a gente não tinha ouvido falar, né? E eu acho que assim, não é por acaso que Jesus fazia isso, essa explicação por parábolas. É justamente que eu ouvi uma palestra uma vez, a pessoa dizendo que ao você pegar e ler a Bíblia toda de uma vez, você vai ter um entendimento. E conforme você vai passando o tempo, né, você vai adquirindo mais vivência, e você lê toda a Bíblia novamente, você extrai outro entendimento. Parece que ela vai se complementando. São as mesmas palavras, mas o seu entendimento é que vai sendo diferenciado. O Haroldo Dutra, ele tem uma obra que ajuda muito a gente e às vezes até dá uma complicada, porque ela é bastante complexa. Parábolas de Jesus, texto e contexto. Tá? Então, ele traz alguma coisa sobre essa parábola, e aí traz sobre outras também, e aí fala muito em armadilhas bíblicas, né? E ele faz um estudo muito profundo sobre a questão das parábolas, até no sentido... Ai, Isabel, ó, eu tô igual a senhora também.
Ah, pois é, olha aí, ó. Então Né? tem que pegar o meu também, uai. Aí, ó. Eu não tenho, Vou não. buscar o meu. Entendeu? Então, é muito, é bastante complexo mesmo. Aí a gente vai nesse aqui, né? Que é mais antigo, ele é um espiritualista, tem todo um... O Berto Roden, que é muito usado também para o entendimento das parábolas, ele também tem uma forma até bastante profunda de trazer as parábolas, né? Aí, esse aqui ele tem todas as parábolas. Tem hora eu leio e falo, não entendi, não, deixa para lá isso, não quero esse aí, não. E é Então, assim que a gente vai, né? Cada um. Você vê que até os autores dos livros, né? Agora nós podemos, ó. Aí, ó. Aí vem um Alírio Cerqueira também, com uma interpretação que eu adoro, a forma dele. Não é porque ele é meu conterrâneo, não estou puxando a sardinha para o lado dele, tá? Parábolas. Só que a do Alírio, a do Alírio, ele começa fazendo a interpretação dessa parábola ele começa é o capítulo 13 de Mateus, só que nesse livro que nós estamos estudando ali, vai de 1 a 9. E ele começa do 3, do parágrafo 3, do versículo 3, aliás. E ele começa assim: eis que o semeador saiu a semear. Ele dá mais ênfase ao semeador do que antes, falando que Jesus saiu de casa, já começa... Mas o livro do EAD é um estudo um pouco mais avançado do que, por isso que fala EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina. Então, é o grupo lá do seu Honório, junto com Haroldo e outros estudiosos que elaboraram a apostila. E essa apostila, antes de ser publicada, ela foi para a FEB, né? Aí, depois que ela foi elaborada para a gente receber, né? Então, foi todo um estudo contextualizado, todo um estudo muito bem elaborado para trazer. Eu vejo que, assim, até vocês mesmos trouxeram vários exemplos, né, de autores que escreveram sobre essas parábolas. Então, a gente vê que cada um desses autores tem a sua interpretação e o sentido que eles conseguiram extrair dessa parábola. Então, a gente pode concluir que a interpretação de uma parábola dessa, ela é muito particular de cada um, né? Então, cada um vai entender de uma determinada maneira, né? Cada um no seu entendimento. Então, eu não vejo assim, não tem interpretação incorreta, né? Sim. Existe interpretação que, naquele momento, a pessoa achou que seria a mais plausível, né? Esse aqui também essa aqui, ó, da Dharma Lúcia, Parábola de Jesus segundo a doutrina espírita. Esse aqui também. Esse aqui é bem interessante, que ela faz uma referência a várias obras, Emmanuel, né? E aí vem trazendo. É porque eu estou estudando para a palestra de quarta-feira, que vem, dia 21, lá no Jefa, então eu estou usando bastante as referências dela. Interessante esse livro aí, eu nunca tinha ouvido falar, não. Esse aqui? É a interpretação das parábolas segundo a doutrina espírita. Esse aqui é muito bom. Ela traz a parte da história, aí ela vem trazendo dentro da bibliografia uma série de obras para a gente ir fazendo as amarrações do estudo. Eu estou estudando sobre o rico avarento, nossa, riquíssimo. E eu fui lá no Pastorino também, que é fantástico, né?
E ele traz uma interpretação assim, muito boa também. Como eu não vou levar em slide, é na fala, é na hora lá, né, que eu vou lembrar e vou falar. Então, eu tenho que buscar vários para guardar. Muito bom. Quanto mais referência, melhor, né, dona Isabel? Isso, quanto mais. Mais alguém ou podemos prosseguir? Toninho tem muita coisa. O Toninho não falou nada. Pode prosseguir, então? Então, vamos lá. Toninho, seu microfone está desligado, Toninho. Eu só quero dizer uma coisa. A gente partindo pelo princípio, quando Jesus fala que não veio derrogar a lei, nós vemos que qual foi a proposta dele no nosso meio, isso 18 séculos após todo o episódio que nós já conhecemos aí, principalmente no Êxodo, né? Aquelas coisas de Moisés, etc. E tal. E ele, momento algum, vamos chegar lá, em momento algum, nós vimos que ele não veio, como ele fala que não veio derrogar ali, em momento algum ele veio para poder colocar sequer um dedo afirmando que alguma coisa daquilo que a lei e os profetas, né, como ele também fala logo aí, alguma coisa daquilo estaria errada, absolutamente. Ele veio, ou seja, pegar tudo aquilo que já existia e colocar um pouco mais de amor, de simplicidade, de humildade no meio de tudo aquilo que já havia sido, ou que já era caracterizado ou configurado. E ele sempre utilizou, isso é o que eu vejo, que ele sempre utilizou recursos do passado. Por exemplo, você que aí, você que vai aí, que sabe mexer aí, se você for lá no livro da Gênesis, olha só, capítulo 26, no verso 12, olha o que está escrito lá sobre semear. E ele veio dando exemplos lá na Gênesis, capítulo 26, verso 12. Ele veio dando exemplos. Ele, em momento algum, ele veio desfigurar, ele veio modificar, veio nada. Ele queria o seguinte: se faltava uma vírgula em algum lugar, ou se faltava algum ponto em algum lugar, ele estaria ali para aquilo ali. Então, nós vemos aí que essa questão de sair ou semear, ou ele fala sobre essa questão do homem aí, isso não é novo, isso já veio de um passado. Ele apenas, ele apenas colocava, né, alguma forma mais plausível, mais fácil de entendimento. Isso não é novo. Nós vimos aí em estudos passados que até a respeito dele já se falava lá, Oséias e outros fulanos daquela época, de 600, 700 anos atrás, já falava dele, ou do advento, que seria ele. Achou aí, menino? Achou aí, menino? Está carregando. Então, porque carregando. O livro é muito pesado, aí até que ele abre, demora. Escreve aí Gênesis lá no 26, 12, que você vai ver. Então, o que é? Então, ele não veio dizer nada de novo, ele veio simplesmente dar uma nova, na minha opinião, uma nova conotação, um novo caminho a tudo isso. Vocês falaram de casa tem vários sentidos, partindo até dos princípios lá é muito citada essa palavra no livro de Deuteronômio, mas para ele, o mais importante relato a respeito de casa é quando ele fala que na casa do pai há muitas moradas. O que ele quer dizer com isso? Dá-se um entendimento novo a respeito disso aí. Na casa do meu pai, ou na casa do pai, há muitas moradas. Ou seja, nas ideias que ele traz do Criador para cada homem, há muitas formas de entendimento. Esse entendimento que Zaqueu teve, e se automodificou. O entendimento que aquela mulher que a gente fala lá do poço de Jacó entendeu e se automodificou. Que o centurião entendeu quando ele pediu toca-me, e por aí afora, né? Então, isso é uma forma. Olha lá, 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Aqui ele fala de 60, não tem um trem desse aqui? 60, 30 e mais alguma coisa, não tem isso aí? Tem, no final. Vocês verem lá, então isso não é novo.
Isso não é novo, está lá. Isaac, há quantos anos atrás, quantos séculos atrás. Uhum. Então, ele dava uma conotação, ou seja, a mesma coisa nós chegarmos hoje dentro de uma digamos assim, de uma casa de cunho religioso, e nós vemos uma nova ideia, de repente chega um padre novo lá com novas ideias. Chega um elemento dentro de uma casa espírita hoje lá para fazer uma palestra, vocês estão falando do Haroldo, o Haroldo vem com novas ideias, diferentes daqueles que já existem, porque o entendimento dele é outro, mas a essência permanece a mesma. Ele pode muito bem utilizar uma série de adjetivos, ou de sinônimos para essa palavra casa, ele, mas, no fundo, nós sabemos o que ele quer dizer, na minha opinião, eu entendo isso aí. Então, nós vimos que isso aí não tem nada de novo. Isso aí, Jesus coloca uma forma para o homem da sua época entender como aos dias de hoje nos vem. Outros dão uma forma de entendimento para tudo aquilo, para os nossos dias de hoje. Não é modernismo, não, mas isso são os tempos que são outros. Então, eu entendo dessa forma, tudo isso aí, sabe? Você trouxe um negócio muito interessante, porque a gente está discutindo justamente sobre interpretação, né? E aí, quando você diz que, na sua primeira frase, você falou, Jesus não veio derrogar a lei. Sim, mas é isso. Mas é isso. Aí eu posso, então, dizer que Jesus foi somente mudar a forma com que o homem interpreta a lei? Talvez. Para o homem da época e nos dias de hoje, para que nós entendamos e entendamos a sua interpretação de uma forma mais atualizada. Sim. Talvez. Bacana. Se nós pegarmos a existência de André, a situação dele no plano espiritual, etc. e tal, quer dizer, que gerou esse pseudônimo, né? Etc. e tal, nós vamos entender que hoje nós já temos um conhecimento diferente do que é caridade verdadeiramente. Ou pelo menos a gente vai ficar mais esperto, digamos, por favor, isso me entenda, vamos ficar mais esperto para que nós não sejamos cobrados, porque ele quis dar uma de inteligência de esperto lá, falando, peraí, eu tive 20 e tantas mil consultas, e nós vimos que verdadeiramente, embasada naquilo que era uma proposta a nível de caridade da sua época, não é isso? Era, só 4 ou 5 ou 11, como queiram tantos. Nós vimos que a proposta do Dr. Bezerra de Menezes, na sua época, era uma. Hoje, se nós tivermos uma pessoa, como temos possivelmente aí, tivemos um Chico, nós vemos que o trabalho era totalmente diferente. O outro tinha lá condições no campo profissional. Esse aí veio na sua formação, a bem da verdade. Então, eu vejo isso dentro da atualidade. Essas formas de entendimento, elas vão se aprimorando, e eu acho que isso até como um propósito evolutivo. Eu vejo dessa forma. Até a gente mesmo, primeira vez a gente entende uma forma, se for daqui mais a um ano, a gente entende de outra, e o entendimento ele vai ampliando. É exatamente isso. Ele vai ampliando. É exatamente isso, que hoje, amanhã, o entendimento é diferenciado, está mais atualizado. Essa companheira... Pode falar. Alguém ia falar, Silvério? Não, você estava falando. Pode completar. Eu terminei. Essa Dharma, Lúcia, ela traz sobre a parábola, e aí ela traz, na bibliografia, uma série de obras, e aí ela traz sobre o Caibá Schutel, né? Onde ele está trazendo para nós que a parábola do semeador é a parábola no entendimento dele, quer dizer, de espírito, né? Daquela condição, o parábola das parábolas. Então, realmente, ela tem uma essência muito profunda. É a parábola das parábolas. Sintetiza, segundo ele, os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina
a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais, que é a questão da semente que ela traz. Aí ela traz, assim, 15 obras para você ir buscar e ver formas, né, de entendimento, de aprendizado. O Alírio, ele já traz ele já faz uma outra referência. O que ele diz dessa parábola? Ele diz: esta parábola é um verdadeiro poema de amor que Jesus relata para a humanidade, especialmente no porvir. Ela é tão profunda que a maioria das pessoas ainda não entendeu o seu significado. Olha só. O Alírio, né? Eu gosto muito dele também. Só que essa é uma outra obra, eu acho que eu não tenho nessa obra dele aqui. Pois é, mas na semana passada, eu achei, eu vou ler para vocês porque eu achei. Porque há uns, eu não sei se eu cheguei a comentar, fomos fazer um estudo na cidade de Itabirito, e lá havia um elemento fazendo um estudo anterior ao nosso lá, e ele falava exatamente sobre isso. E ele tinha buscado lá uma obra, e eu custei para achar, sabe? Que ele falava a respeito da forma que Jesus empregava ou deixava e trazia para as gerações, a partir daquele instante, os entendimentos. Então, vou ler para vocês que está aqui. Eu vou simplesmente fazer uma sinopse aqui, para que né? Então, ao explicar a parábola, atendendo a pedido dos apóstolos, o Divino Messias destaca 4 níveis evolutivos. Ora, vamos lá. Vocês veem como que é da época dele ou talvez até uma antes da época dele, as coisas vinham acontecendo para os dias de hoje. O que quer dizer isso? Que Gandhi explicou de uma forma diferente de Francisco de Assis, o que ele queria. Francisco de Assis mostrou de uma forma diferente que o que Gandhi ou as irmãs de caridade mostraram nos dias de hoje, com a mesma proposta em si. Então, continuando lá, os 4 níveis evolutivos, está aqui. Primeiro, os que permanecem à beira do caminho, nós já lemos. Segundo, os que encaminham solo pedregoso. Terceiro, os que estão entre espinhos. E quarto, os que vivem em terra boa. Continuando. Na primeira classe, eu estou lendo aqui, porque viu de um livro aqui que Jesus explica que nenhum nível primário da evolução intelectual moral encontra-se. Jesus explica que num nível primário da evolução intelectual moral encontram-se aqueles que estão à beira do caminho. Ou seja, não estão evoluindo, são espíritos estacionários, ou seja, temporariamente distantes da evolução espiritual. Podemos até dizer que são degradados. Depois, a segunda classe, que é a que pertence do solo pedregoso, a segunda classe de espíritos, segundo a parábola, é a explicação de Jesus, e as explicações de Jesus é caracterizada por aqueles que estão em solo pedregoso. Isso os espíritos, viu? Espírito é a caminho. Isto é, estão no processo evolutivo, mas ainda não conseguem manter a disciplina da persistência nos trabalhos que realizam. Olha que coisa interessante isso. São espíritos sem a devida estrutura para suportar e superar os obstáculos inerentes à evolução espiritual. Terceira classe, os espíritos ou indivíduos que estão entre espinhos, sempre cultivados por eles mesmos, sempre cultivados por eles mesmos. São aqueles que tentam conciliar servir a Deus e a Mamon. Nós fizemos um estudo disso, foi que dia? Quinta-feira, foi? É da quinta-feira, esse aí. Então, na terceira classe, repetindo, os espíritos ou indivíduos que estão entre espinhos, sempre cultivados por eles mesmos, são aqueles que tentam conciliar o servir a Deus e a Mamon. Ou servir a 2 senhores. Ou ainda dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, conforme alertou Jesus. Eles também acreditam que é possível conciliar os interesses espirituais com as ambições terrenas. E a gente está vendo, está cheio disso aí. Que nego quanto mais. Né? E a quarta classe mencionada por Jesus é composta, olha só,
por aqueles que vivem em terra boa, que a semente caiu em terra boa, não é isso? Esses indivíduos já superavam as fases transitórias e dolorosas do materialismo. Olha só. Tem inteligência lúcida e senso moral adiantado ou desenvolvido. Aí a gente lembra das irmãs, do Chico, do próprio doutor Bezerra, né? Tem inteligência lúcida e senso moral adiantado ou desenvolvido. Ouvem e praticam os ditames da consciência, compreendem e aceitam a vivência, compreendem, aceitam e vivenciam o valor da perseverança e os mecanismos da justiça da lei natural. Então, a gente viu aí que ele dá uma composição disso aí. Falou-se há pouco aí, por exemplo, sobre essa questão de Jerusalém, parece que foi mim que eu estava ouvindo ele muito baixo aqui. O que era Jerusalém? Jerusalém, em relação a Jericó, Jerusalém era qualificado pelas três religiões da época, que era o judaísmo, o cristianismo, né? E o islamismo era qualificado como uma cidade das essências, né? E em relação a Jericó, o que é Jericó? Jericó era chamado, era o significado de Jericó, no caso aí, que seria perfumada, algumas coisas, era o centro nervoso, o centro econômico. Então, quando fala que Jesus desceu de Jerusalém a Jericó, isso é que eu entendo. Ele mostra-nos a essência daquilo que nós precisamos de entender hoje, que o amor, que o semelhante, que o campo da humildade, que a caridade supera todas essas questões desse homem que serve a dois deuses, que estavam na maioria lá em Jericó. No caso, esse que nós vimos aí, falamos dele aí, que era portageiro lá também, que ele vai almoçar na casa dele lá, tomar uma cervejinha lá, como é que chama? Mateus? Maqueu, né? E por aí foi. Eram esses homens que viviam lá naquela cidade, lá naquele centro nervoso. Mas essa é a proposta de Jesus, mostrar que ainda assim, naquele centro nervoso, o amor poderia subsistir. Tanto que nós vimos aí que ele converte o fulano lá, que era um homem muito respeitado em todos os campos lá. Então é isso que nós vamos entender. Eu vi isso aí, eu custei para achar isso aqui. Eu busquei lá eu gravei lá, nem lembro o nome do livro, mas eu posso depois mandar para vocês. Vocês viram as 4 fases que Jesus qualifica essa semente aí. E nós ainda, acredito que nós ainda estamos muito longe dessa semente que caiu sobre a terra boa, sabe? Muito longe. Mas estamos a caminho para que isso aconteça. Sim. Depois, nós sejamos esse espírito. Acaba que isso aí está atrelado ao desenvolvimento até do nosso próprio planeta, né? A gente vai ter que passar pela regeneração até chegar ao... Isso é muito relativo também, sabe, menino? Você analisa o seguinte, lá no Livro dos Espíritos, na questão 7.8, quando fala que o espírito, questiona se o espírito pode reencarnar num mundo, né? Nós sabemos, né? Num mundo inferior ao que ele está atualmente, e é dada a resposta sim, mas como missionário, o que acontece? Ele pode ir, muitas das vezes a gente procura citar uma coisa, mas o entendimento é o que vale. Como uma certa época, uma moça veio me questionar no Gota de Luz, não é o daí não, lá do Esplanada, a respeito disso aí. Mas você um dia falou que o espírito não estaciona, não retrograda. Eu falei, claro, e mantenho o que eu disse para você. Ele pode sim vivenciar uma vida, uma caminhada no mundo de espíritos inferior ao que ele já viveu, mas ele nunca que perde a sua soberania, a sua essência, o seu conhecimento, até onde ele tem conhecimento, ele nunca que perde. Então, ele como missionário, mesmo que ele não seja um missionário, mas ele estará lá e poderá, sim, se ele quiser progredir naquele mundo, dar como exemplo tudo aquilo que ele levou como essência. Entendeu? Porque quando a gente ensina, a gente também aprende. Lógico. Se ele está lá na missão dele ensinando... E ela falou, você dá um exemplo. Eu falei, claro que eu te dou um exemplo disso. O exemplo, repeti, falei na semana passada, acho que aí com você. O exemplo é o pobre Públio Lentulus. O que ele era? Um senador, tinha uma alta capacidade de domínio, de conhecimento, e ainda que ele volte como escravo, o Nestório, lá 50 anos depois, ou seja, isso para ele foi voltar a um plano inferior ao que ele tinha como vivência, mas ele não perdeu, não deixou de levar consigo todas as suas vicissitudes ou seu conhecimento.
Tanto que ele, como escravo ainda, se dava ao respeito, né? Então, ele não era professor lá de inglês, de francês, de etc. e tal, lá para a fila lá não é isso mesmo? Não tem um trem desse lá? Para quem já leu esse livro aí? Então, a gente não perde isso aí. Então, é tudo questão de tempo, é questão na minha opinião. E essa questão da semente é exatamente isso, sabe? Ele traz isso para cada um de nós. E nós vimos Jesus, em momento algum, ele trouxe aquilo como novidade, porque aquilo já era um passado, que nesse passado, aquele que, inclusive, havia sido prometido pelo Pai a Deus, num sacrifício, não é isso? Não foi Isaac? Nós vimos aí que ele, baseado naquilo que ele não teve, ou seja, que trazido até por uma intuição, nós vimos que ele colheu a boa semente. Então, pode entender que as conquistas espirituais a gente nunca perde, né? Mas isso aí não tem a dúvida. Você bem sabe disso, hein? Pois é, nós podemos até voltar no mundo menos evoluído, mas o que nós já conquistamos. Você jamais vai deixar de ser até onde você parou, estacionar até onde você se estacionou, jamais. Essas são as conquistas que Jesus falou, né? Que a traça não come nem a ferrugem destrói. Exatamente. Ô, Silvério, você estava falando, acho que nós atrapalhamos o Silvério. Né? Ele está refletindo. O microfone está fechado, Silvério. Mas o estudo é isso aí, gente. As colocações. Oi? Né? O estudo é isso aí. Sim. É para enriquecer. Ninguém ficou quieto. O Silvério colocou dele, eu coloquei, outro colocou, né? O entendimento, cada um no seu, ninguém tá. É por isso que eu acho que o estudo é bastante interessante, mesmo que o subentendimento ou o entendimento ele tenha diversas nuances, diversos pontos, né, por si, porque dá uma oportunidade de cada um discernir aquilo que ele entendeu para que se coaduna com o do seu semelhante. Essa é a verdade. O livro Boa Nova, repito, na minha opinião, um corolário de tudo isso aí. Para quem já estudou, quem já leu, leia novamente que vocês vão ver o quanto Jesus mostrava isso para os seus apóstolos. E a cada dia eu penso que a cada dia nós estamos mudando até o nosso próprio nome. Porque se eu chamo Antônio, e eu tinha um entendimento de Antônio de ontem, hoje eu tenho um entendimento de Antônio para o dia de amanhã ou de hoje, e amanhã para de amanhã. Então são essas as mudanças, na minha opinião, sabe? Isso aí. Estava olhando. É tanto livro que eu fico de olho aqui na estante. Para ver qual que é que tem mais algum esclarecimento, né, da Isabel? Tem um monte aqui ainda. Tem do Rodolfo Caligari, sobre as parábolas também, ele traz bastante. Tem aí eu entendo que Deus era o semeador, sabe? O próprio semeador era Deus, sabe? E esses solos eram esses espíritos nessas 4 formas que nós achamos lá. Sabe? Você sabe que tem uma palestra do Jorge que ele segue esse raciocínio que você está colocando aí. Quem é? Que Jorge? Jorge Larrat. Quem é? Jorge Larrat. Quem é esse cara? O excelente expositor, então. E ele tem muitos vídeos, ele é lá do Nordeste. Não, né? Eu já ouvi falar desse cara aí já. Ele é de Rondônia, não é? Hã? Não, Rondônia. Isso mesmo, eu ouvi desse cara aí. Ele é de Rondônia, parece. E ele tem uma palestra sobre essa parábola e ele segue esse raciocínio que o semeador é Deus e que esses solos são os níveis de evolutivos de cada dos espíritos. Aqui, ó. É muito interessante, viu? Sobre isso, sobre o semeador. Que Deus semeou
a semente e os outros são semeadores. Tem Jesus, né? E depois todos nós somos também semeadores. É verdade dessa que a semente. palavra do Evangelho, sabe, Isabel, ela tem um sentido próprio para cada um. Nós temos uma página muito bonita, eu não me lembro de quem, quando a gente está preparando o curso de expositor para semear a semente. Né? Cada um é um semeador em ponto pequeno, com todas as, né, as imperfeições, mas não deixamos de semear. Por isso que eu acho que esse estudo minucioso do Evangelho, com várias pessoas e cada um com seu entendimento, ele enriquece muito. É muito mais rico quando tem várias pessoas com entendimento diferente. Cada um traz o seu ponto de vista, a gente discute e aí acaba que traz mais conhecimento, né? Exatamente, a gente sai mais enriquecido. Lembrando que no livro de João, essa parábola não existe, não, viu? Qual? No Evangelho de João, o semeador. Não existe. É um privilégio só para os 3. Vamos dar mais continuidade aqui ou alguém gostaria de trazer mais alguma coisa? Eu já espalhei livros e mais livros e mais livros. Depois eu vou catando os livros para colocar no lugar, coloco tudo separado, tudo fora do lugar, depois eu tenho que arrumar. Então vamos lá mais um pouquinho? 21h04 ainda dá para a gente ver mais um pouco. Bom, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 2. Eis aqui um atestado fiel das ações de quem possui autoridade moral. Percebemos que todo coração que se lança ao esforço de renovação e trabalho efetivo no bem, ajunta outros corações em torno de si, sem restrições de qualquer natureza. Dessa forma, a multidão, carente de segurança e amparo, aproxima-se de Jesus, atraída pela sua poderosa vibração de amor. Da mesma forma, os princípios da caridade nos indicam que os laços de simpatia são importantes nas atividades de auxílio e cooperação com Cristo. Sendo assim, é normal sejamos solicitados e buscados. Como a caridade extrapola qualquer horário para ser exercida, é imperioso manter o espírito pulsando na cadência da doação, porque o amor, sustentáculo do universo, pulsa em ritmo de eternidade, onde quer que se manifeste. A doutrina espírita nos auxilia esclarecendo. A vida pródiga de sabedoria em toda parte, a vida pródiga de sabedoria em toda parte demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Alma sem trabalho digno, é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Naturalmente, o magnetismo de Jesus tinha uma feição não apenas terapêutica, mas de alta ressonância no que diz a respeito ao direcionamento da vida de muitos corações sofredores. Oferecendo-lhes diretrizes mais felizes e mais gratificantes,
na condução da própria existência. A frase seguinte mostra que Jesus se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, pelo fato de estar em pé, define a sua disposição de aprender, de receber ou acolher as orientações vindas do Mestre. Estava em pé, isto é, pronta, preparada para aprender com segurança. E aqui a gente viu mais uma parte, né, dessa parábola. A gente viu agora o versículo 2. E a gente até havia falado, né, que essa parte que ele entra num barco, né, é justamente aquela parte em que ele usa o barco para ter maior visibilidade, né? Como se ele, na posição de professor, subisse ali até um palco para que ele pudesse explanar, né, e distribuir todo ali o seu conhecimento. Né? Boa noite, dona Helena. Boa noite, dona Helena. Tudo bom? Boa noite para todos. Boa noite, Helena. Boa noite. É. Aqui ele também trouxe que pessoas, né, que estão sempre à procura de segurança e amparo, eles sempre se aproximam de Jesus, né? Devido à sua vibração de amor. Sim. Inclusive, ele fala nesse parágrafo aqui também, né, Vitor? Que diz assim, naturalmente, o magnetismo de Jesus tinha uma feição não apenas terapêutica, mas de alta ressonância no que diz respeito ao redirecionamento da vida de muitos corações sofredores, oferecendo-lhes diretrizes mais felizes e mais gratificantes na condução da própria existência. A pessoa ia lá buscar consolo, buscar alívio para suas dores, para suas inseguranças, suas aflições. É. E no final ele fala ali que o povo que estava ali de pé, essa expressão que estava de pé, sugere que era a disposição que aquele povo tinha de estar ali para poder aprender, né? Estavam dispostos a escutar e absorver o máximo de conhecimento possível. Eu não achei minha apostila sobre o Pastorino, que traz a interpretação também. Você parou aonde, Vitor? Agora o próximo tópico que a gente vai ver é o Mateus 13, versículo 3, que aí falou-lhe muitas coisas por parábolas. Certo. É porque eu estava vendo um negócio aqui
e perdi. Sim, Tá certo, encontrei. essa parte que foi lida foi só sobre o versículo 2, que é quando Jesus sobe no barco, se assenta, e aí todos os outros na praia estão de pé, escutando as suas palavras. Uhum. E agora é isso aqui. Uhum. Realmente ali ele estava agindo como professor, né? Ele estava num lugar onde era mais fácil de todos visualizarem ele, né? E aí ali ele conseguia de forma mais fácil, né? De conseguir explanar para toda aquela multidão, porque não eram poucas as pessoas que o seguiam, né? Quando fala aqui que eram multidões, eram realmente muita gente mesmo. É. E agora que ele começa, né? Vou colocar aqui só a parábola. Sim, a partir de agora é que vai começar a falar sobre a parábola em si. Uhum. Uhum. É bem interessante. Conseguiram encontrar aí algum livro que faz referência a esse versículo 2, não? Não, eu não encontrei o Pastorino, ele está ali tudo na... Depois eu vou procurar. Podemos prosseguir? Mais um versículo? Podemos. Então vamos ver aqui que agora é que ele vai começar a contar a parábola do semeador para aquela multidão, né? Então tá lá. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 3. A utilização de parábolas para ensinar indica que Jesus se encontrava perante uma multidão heterogênea, imbuída do desejo de crescer, mas ainda despreparada para absorver verdades espirituais em toda sua plenitude. O ensino por parábolas lhes atendia às necessidades imediatas, perseverando, porém, as orientações superiores, sem ocultá-las, as quais seriam utilizadas no futuro pelo espírito, quando estivesse numa posição evolutiva melhor. Aí abre aspas. Eis que o semeador saiu a semear, fecha aspas. É a expressão que encerra profundo magnetismo. Trata-se de um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado, já que a mensagem do Cristo implica o lançamento de sementes nos diferentes solos humanos, uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, trabalham sempre a semente, raramente o fruto. O verbo sair implica significativa dinâmica operacional. Semear sempre o Evangelho, independentemente dos solos e das circunstâncias, sem aguardar resultados dessa semeadura. Para tanto, é preciso abrir as portas do coração e sair do casulo cristalizado das conveniências, alimentadas e realimentadas ao longo dos tempos. Aqui ele enfatizou muito, né, o início da parábola, que é eis que o semeador saiu a semear. E no meio, né, quando a gente foi desenvolvendo aqui o parágrafo, ele trouxe que também foi
muito complicado para ele falar sobre ensinos superiores aquela multidão que era muito, tinha desenvolvimentos múltiplos, né? Que nem ele colocou lá, uns conheciam mais, outros menos. Era ali uma pluralidade muito grande que estava ali a ouvi-lo, né? E depois ele fala que essa semeadura que ele propõe, ela é independente do solo a que está se semeando, porque, afinal de contas, o objetivo é lançar a semente e não se preocupar com o fruto que ela dê, né? Aí vem aquela explicação que o Toninho trouxe para nós, né? Que os diferentes solos, né? Que é cada um de nós vai absorver um pouco daquela semente e a cada um é dada aquele entendimento devido ao grau evolutivo que cada um se encontra, né? E no finalzinho da explicação, né, do livro, ele fala que cada um de nós, né, na posição de palestrantes, né, esqueci a palavra que é dada aqui, de palestrante espírita, podemos ser expositor. Cada um. Isso, essa é a palavra. Muito obrigado. Cada um na sua posição de expositor, né, como foi bem lembrado aí pelo Silvério, a gente pode sim, a cada um, né, é dada essa oportunidade de estar semeando ali também a várias pessoas que estão necessitadas desses conhecimentos, né? E o Alírio nos traz, né, dentro da uma abordagem psicológica profunda. Jesus está querendo chamar a atenção não para o semeador em si, mas para o tipo de terreno em que a semente cai. Então, dentro dessa abordagem mais psicológica, ele traz essa interpretação, que os diferentes tipos de terreno simbolizam os diferentes perfis psicológicos de pessoas na sociedade. Aí ele coloca aqui que temos 6 perfis na parábola, dentro do lado psicológico. Beira do caminho, pedregal, cada um desses seria um perfil psicológico, um terreno, né? Pedregal, espinheiro e 3 perfis de terra boa, 30, 60 e 100. Né? É muito interessante quando ele fala que é para a gente observar, né, o tipo de solo, porque, veja só, se você vai lançar semente no solo, dependendo do solo que você tem, você vai fazer um manejo diferente dessa semente. E da mesma forma é com o ser humano. Se cada um está num determinado grau evolutivo, a forma com que você vai explanar esse conhecimento vai mudar. Igual, se eu pego e me dirijo com um tema a uma criança, eu vou explicar esse tema de uma forma. Agora, se eu vou explicar esse mesmo tema a um adulto, eu vou explanar de uma outra forma, para poder fazer com que esse seja um entendimento melhor, não? Ainda que você explique isso a um adulto, é necessário que você entenda que se esse adulto for analfabeto, você vai ter que falar na sua simplicidade, que ele, então, assimile. E se ele for um adulto inteligente, dentro daquela particularidade que é a sua inteligência. Sim. Para você ter uma ideia. É isso mesmo. Porque, às vezes, é adulto, mas não tem um grau de instrução suficiente para interpretar, né? Para compreender. E ainda assim existem aqueles que, mesmo com esse teor de inteligência, ou com essa condição no campo da sabedoria, ainda utilizam aquela condição de trabalhar 2 deuses, que é o Deus
realmente quer essa semente e o Deus do interesse. E, infelizmente, com todo o respeito que nós temos aí, estamos vendo isso aí nos dias de hoje, a todo momento, esses pseudos dirigentes de igrejas e por aí afora. Os falsos profetas, né, Tony? Está dizendo, né, sobre a questão como nós vimos na semana passada, que um conhecedor da lei perguntou a Jesus o que ele queria fazer para ser salvo, né? Nós vimos aí o que Jesus deu como resposta. Estudamos semana passada isso, não sei se foi na quinta. O jovem rico, né? Exatamente. E, no entanto, eles veem de forma diferente. Eles querem quanto mais, mais e mais. Né? Então, tudo isso, são esses também, um tipo de solo que a gente vê aí que eles recebem de acordo com aquilo que eles acham que devam, né? Sabe? Quando ele traz aqui o beira do caminho, a semente que caiu à beira do caminho, ele traz o perfil psicológico daquele que é essa beira do caminho. Ele traz que é uma metáfora que se refere às pessoas que ainda estão na superficialidade, estão à beira do caminho, são aquelas pessoas que não são nem boas nem más, estão muito superficiais ainda, caiu à beira do caminho, e as aves do céu vieram e comeram-na, porque ela estava bem à flor, vamos dizer, né, bem no caminho, né? Quer dizer, não estava enterrada. Então, as aves vieram e comeram-na. Qual que é o nome desse livro, dona Isabel? Que eu me perdi aqui o nome do livro que você está usando como referência. Eu estou usando tantos aqui, mas esse que eu estou com ele na mão aqui, que ele traz sobre os perfis psicológicos, é Parábolas Terapêuticas. É uma abordagem psicológica transpessoal das parábolas e outros ensinamentos de Jesus, de Alírio de Cerqueira Filho, cuiabano da Gema, Mato Grossense, cuiabano da Gema. A dona Isabel fica toda cheia quando ela fala dele. Eu vou procurar ver se tem ele aqui em PDF, vou fazer um download dele. Brincadeira, gente, é que sempre eu estou fazendo. Sempre eu falo sobre o Alírio, eu falo cuiabano da Gema. Que o pessoal... Mas as colocações transpessoais dele são muito interessantes, viu, dona Isabel? Nossa, o filho pródigo, sim, excelente. Então, quando a dona Isabel começou a falar que cada um tem um perfil psicológico, eu fiquei intrigado ali. Eu vou ver se eu consigo fazer o download dele e ver essa parte de qual perfil psicológico cada terreno desse. Ele traz aqui... Ele traz todos. Elas estão vivendo, aí ele continua dizendo sobre o beira do caminho, ele continua dizendo aqui que a semente cai, mas não tem como germinar naquele momento, porque ainda são superficiais, né? Uhum. Elas estão vivendo porque como seres que biologicamente estão no corpo, comem, dormem, fazem as funções fisiológicas, mas se nós as avaliarmos do ponto de vista espiritual e energético, apresentam-se como se estivessem vegetando e, por isso, acabam pesando na economia social. E aí são os espíritos estacionários, né? Ou seja, distantes ainda temporariamente dessa evolução espiritual. Uhum. Como a gente, né, observa isso dentro da nossa
pequeno conhecimento desse lado, mas a gente já observa, né? Deixa a vida me levar, né? Vai vivendo conforme a vida aí, né? Vai levando. Vai levando, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Sem muito compromisso, sem muita preocupação. Aqui nesse roteiro, a gente ainda vai ver muito acerca dessa parábola, né? Então, claro, é capaz que a gente vai ver cada um desses solos. Então, seria até interessante a gente pegar e complementar, né, o estudo do EAD aqui com essa obra, né? A gente vê Sim. cada solo desse, quando a gente vê na parábola, né, quando ele vem fazer a explanação dele sobre estes solos. Esse do perfil psicológico, né, do Alívio, né? Sim. Porque ele Vou traz, ver se eu acho ele aqui. Deve ter aí para fazer o download dele. E aqui tem uma outra, né, muito interessante. É isso que enriquece, justamente, essa diversidade de obras que a gente pega um pedacinho aqui, outro ali, vai vendo, né? Sim. E com isso o tempo se foi numa velocidade. Mas na próxima nós podemos, ainda tem vai falar sobre o perfil dos pedregais, vai falar sobre o perfil dos pinheiros. Tem todos os perfis. Isso mesmo. Nós fizemos uns slides muito interessantes desses terrenos e fomos colocando as imagens. Onde é que parou aí, menino? A gente parou, nós vamos começar na próxima semana, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Está lá em Mateus 3, versículo 4. Aí a gente parte daí. Depois eu vou dar uma olhada no Pastorino, ele traz uma indicação bem interessante. Sim. Eu vou ver onde que está, porque no 5 e no 6, na apostila 5 e 6 não tem essa parábola. Deve estar no 7, 8, em outros. Vou olhar depois. Sim. Vamos encerrar, então? Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento para nós? O Toninho tá... Toninho já está soprando ali quem quer fazer lá. Helena, sobrou para você. Não sei se era esse é o... Será que era eu mesmo, né? Eu entro para fazer a prece, tá bom, né? Tá ótimo, gente. Você faz a melhor parte. Graças a Deus, né, Darcy? Vamos serenar os nossos corações. Vamos agradecer a Deus por esse banquete recebido nesta noite, desse ensino do estudo do EAD, que possamos colocar em prática todas as lições aqui recebidas, cultivando o nosso terreno para que possamos, a semente ao cair nele, frutificar, porque primeiro a semente cai, floresce para depois dar o fruto, e queremos continuar sempre florescendo na estrada que foi nos designada nesse ordem. Jesus amigo, nós te agradecemos por todas as bênçãos que derramaste sobre a nossa vida, nossa casa. Agradecemos pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos e toda a nossa família. E pedimos por aqueles que não puderam estar conosco, pedimos pelos nossos irmãos que estão precisando de energias positivas, que possa, através desse estudo, a espiritualidade levar até aqueles que têm necessidade dessas energias para que possam utilizá-las em prol dos nossos irmãos. Sabendo da tua presença em nosso lar, em nosso coração, te agradecemos por esse estudo e te pedimos uma semana calma e tranquila e que possamos colocar em prática todos os nossos ensinamentos. Pedimos
permissão para encerrar esse estudo e agradecemos. Obrigada, Jesus, por mais uma vez estarem conosco. Esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Assim seja, Que assim graças a seja, Deus. graças a Deus. Obrigada pela... Boa noite, gente. Vou Tchau para participar ao menos um vocês. pouquinho assim, Boa mas noite depois a eu vejo todos. tudo, viu, Vitor? Tá certo, Deus com abençoe. certeza. Nossa, eu tô amando, viu? Aí. Pelo Boa menos noite a todos. eu tô aproveitando. Com Deus, Ah, ué, obrigada. tem que ser. Boa noite, Gente, Alexandra Viva. boa noite, Boa noite, gente. Silvana. Boa noite Boa para noite, todo mundo aí, todos. viu? Fiquem com Beijo, Deus. Mas, Aquele abraço. Até Tchau, tchau. quinta, se Deus quiser. Beijo. amém.